Cozinhando Saberes. No dia que um livro não me causar alguma reflexão, eu realmente devo me preocupar. Mas antes de tudo, oi leitores! Eu espero que todas, todos e todas estejam bem. E se você caiu aqui de paraquedas, esse é um canal que fala sobre reflexão crítica a respeito da literatura. E se você não nos conhece ainda, eu convido vocês a adentrarem no nosso canal. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho das notificações para você não perder mais nenhuma atualização de vídeo. Por favor, clica em gostei. E se você também ficou com algumas reflexões interessantes acerca dessa resenha, por favor, deixa aí seu comentário. E não se esquece de compartilhar esse vídeo com quem você sabe que ama literatura assim como nós, porque esse canal ele é feito por vocês. Por que eu iniciei falando a respeito das reflexões críticas que uma leitura traz? Porque eu sinto que eu tirei uma lição de duas experiências de leituras que eu fiz dos livros de uma mesma autora. E de quem que eu estou falando? De nada mais, nada menos do que de uma autora muito aclamada ultimamente, que é a Colleen Hoover. Eu sei que ela é envolvida em muitas e muitas polêmicas, mas eu gostaria de deixar bem claro que essa é a minha opinião a respeito da minha experiência de leitura, a respeito desses dois livros que eu vou citar agora. Eu acho muito importante falar sobre isso, porque eu não li toda a obra da Colleen Hoover, né? Até porque ela já tem livros aí, já tem um volume considerável de publicações e que eu muito provavelmente demoraria um tempo até concluir a leitura de todas as suas obras. Mas o que eu gostaria de trazer como reflexão é o seguinte: é a banalização da violência contra a mulher. Por que eu tô falando a respeito disso? Porque é algo que me incomodou bastante nessas duas leituras que eu fiz. Quais foram os livros que você pegou? Então, os livros que eu peguei foram o aclamadíssimo É Assim que Acaba, publicado em 2016 aqui no Brasil, e O Lado Feio do Amor, publicado em 2015 no Brasil. O primeiro contato que eu tive com a autora foi em O Lado Feio do Amor. Eu li ele em 2022 e eu já comecei a ver alguns problemas no desenvolvimento dessa história. E eu gostaria de fazer algumas comparações e que eu percebo que a autora vai construindo uma certa linearidade nas suas narrativas. Então, essa é a grande problemática dos livros da autora. Por quê? Aqui, em O Lado Feio do Amor, nós vamos conhecer a Tate, né? A Tate, ela se mudou para São Francisco para fazer o mestrado dela em enfermagem e ela se muda para o apartamento do irmão dela, o Corbin. Ela dá de cara quando chega no apartamento. Na porta do apartamento dela está um homem caindo de bêbado. Aliás, ele está no chão, completamente bêbado. E ela vai tentar tirar ele do lugar para que ele desobstrua a passagem dela para que ela consiga entrar. Tá bem? Até aí tudo bem. Só que de repente eles começam a engatar uma relação. Uma relação que eu não diria que é uma relação romântica. Mas para o Miles, né, que é o rapaz que ela encontra bêbado, uma relação puramente sexual, né? Para ele, ela é simplesmente um objeto, né? É importante ressaltar aqui que quando eles começaram a ter esse relacionamento, né, um relacionamento sem compromisso para ele, né? Ele deixou bem claro que ele impôs as regras, então já começa por aí, porque ele impôs as regras para que ela permanecesse com ele e ela se sujeitou a isso, certo? Então, para que eles permanecessem,
nesse relacionamento, a Tate, ela não deveria questionar o passado do Miles e nem ter uma previsão de futuro. Ou seja, o relacionamento deles era puramente e exclusivamente um relacionamento sexual para ele, porque ela se apaixona perdidamente por ele. E agora, qual é a ponte que a gente pode fazer entre o segundo livro? O segundo livro é o grande hype do momento, né? É um livro que teve milhares e milhares e milhares de exemplares vendidos, principalmente no ano de 2023. Um livro que foi adaptado cinematograficamente, que é o É Assim Que Acaba, né, gente? Esse É Assim Que Acaba, eu ainda acho ele ainda mais problemático. Por quê? Dando um breve resumo sobre esse livro, ele vai contar a história da Lily. A Lily, ela sai da cidade do Maine, né, para a cidade de Boston, né, então ela sai de um lugar, né, digamos assim, ela se muda, ela tá ali se mudando, ela se muda, né, para Boston em busca de melhorar a sua qualidade de vida. Ela vem, né, ela está vindo ali de um momento muito complicado da vida dela. Ela sai do velório do pai, né? E ela gosta de ficar em terraços. E esse terraço desse prédio que ela escolhe subir é um terraço de um prédio relativamente de pessoas que são bem de vidas, né? Então, nesse terraço, ela encontra o cara que ela acredita ser o grande amor da vida dela, que é o Riles. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, tá? E eles se encontram, né, nessa situação, começam a conversar, cada um com suas problemáticas, contando, né, das suas vidas. O Riles é um neurocirurgião muito bem sucedido, jovem, né, também, assim como a Lily. A Lily tem um sonho de abrir uma floricultura. E eles engatam nesse romance, né? Extremamente rápido. Então, assim, eles mal se conhecem. E a atração, assim, a atração física, a atração sexual, né? Entre os dois já começa ali fervilhar logo no início. Então, eles engatam esse romance. A irmã do Riles é muito legal. Ela apoia muito a Lily nesse sonho, né, de abrir essa floricultura. Então ela começa a passar muito mais tempo na casa do Riles do que no seu próprio apartamento, né, um apartamento pequeno, enfim. Ela passa a viver nesse lugar, nesse apartamento dele, que é extremamente confortável, extremamente, assim, um apartamento de luxo. E agora é que eu gostaria de fazer essas conexões entre esses dois livros. Como vocês puderam observar nos dois resumos dos dois livros que eu trouxe aqui para vocês, a mulher nesse livro, ela é sempre colocada em uma posição de vulnerabilidade. No O Lado Feio do Amor, a gente vê a situação da Tate, ela está ali, a gente pode dizer que ela não está ali com uma estrutura muito bem organizada de vida, então ela vem de uma mudança, né? Ela se muda para o apartamento do irmão para iniciar esse processo do doutorado, né? Acho que é da pós dela, né? Em enfermagem, né? Ela, enfim, dessa especialização dela no curso de enfermagem, né? E conhece esse cara que tem um perfil extremamente sedutor, um cara muito bonito, um cara que tem muito dinheiro. Então a gente já começa a partir daí. Extremamente sedutor, um cara que tem muito dinheiro e que seduz as mulheres assim na velocidade da luz. E a mulher já se apaixona perdidamente por ele. Um dos outros pontos que a gente vai fazendo trazendo essa semelhança para É Assim Que Acaba. Por quê? A Lily, ela traz esse aspecto de mulher mais frágil, ela também tá passando por essa questão de mudança, de aceitação, de tentar viver a sua vida com mais autonomia. Tem toda uma questão que envolve uma família extremamente fragilizada. Ela vai contar em seus diários, uma coisa que eu não falei aqui, é que ela tem diários onde ela vai revelando algumas questões, inclusive o primeiro amor dela,
que é o Atlas, tá? Que vai também aparecer no livro. Mas é um ponto que a gente encontra, que é essa posição que a mulher é colocada de fragilidade e que o homem ajuda a reestruturar essa organização da vida da mulher. Que no caso o Riles, né, passa ali a viver com ela e tudo começa a melhorar na vida dela depois que eles começam a criarem, né, essa vida conjugal. Então a autoestima dela melhora e tudo mais. Então a gente percebe que nesses 2 livros a autoestima da mulher ela só melhora quando ela está com um homem. Então a gente já começa a ver as problemáticas desses 2 livros a partir daí, sob esse olhar. Essa foi a primeira problemática que eu levanto a respeito dessas leituras. A segunda delas, que é exatamente sobre o início que eu falei para vocês, sobre a banalização da violência contra a mulher, sobre a romantização desse tipo de violência, seja ela psicológica, seja ela física, né? Essa justificativa dessa violência e dos livros sempre terminarem em um final feliz. Da gente não ver essa criticidade de poxa vida, elas foram agredidas psicologicamente, né? Mas sempre tem uma justificativa do porquê isso acontece. Então, isso é que eu acho que é um grande problema. Porque a gente acaba normalizando situações que não são normais e dando ainda mais vazão para o aumento significativo do feminicídio. A gente, por exemplo, a gente vai trazer agora, falando do lado feio do amor, a seguinte questão. O Miles é aquele cara que tem inúmeras barreiras, que ele se coloca em inúmeras barreiras para que não ame novamente, e ele faz o que faz com ela, termina e volta quando ele quer. Tudo é controlado pelo Miles nesse livro em relação aos relacionamentos. E isso mexe com a autoestima dela, mas ela não consegue sair disso. É como se fosse uma armadilha, tá? Mas o que acontece? Tudo isso é justificado no final, resumindo a história dele a partir de um trauma muito grande que ele passou na vida por conta de um relacionamento e de uma perda muito grande nesse relacionamento. E por isso que ele é assim. Então, esse é o grande problema. Por quê? Porque justifica tudo isso que ele fez, toda essa toxicidade do relacionamento, porque ele passou por uma grande perda e uma desilusão em relação ao amor, por conta da sua noiva e da perda, né, de um ente querido. Então ele decidiu nunca mais amar. Mas isso não justifica um comportamento como esse, de uma violência psicológica, porque isso é um relacionamento abusivo, né? O quanto ele controla ela, né, pra se manter ali no alto, né? Para que ela se mantenha submissa a ele, né? Quando ele quiser e como ele quiser. Então, e termina no final feliz, porque a gente vê no final a Tate e o Miles ali naquele momento super emocionante, quando o bebezinho deles nasce, e aí tudo termina feliz para sempre, sabe? E extremamente romantizado tudo isso que ela viveu. E agora, trazendo nosso olhar para É Assim que Acaba, a gente vai ver ainda pior, porque a violência aqui, ela não é mostrada de forma velada. Ela é mostrada de uma forma nua e crua. E esse, pra mim, foi o pior de tudo, porque isso foi banalizado no final do livro, pelo menos na minha opinião. Então, a gente vai acompanhar o descontrole do Riles, né? Ele bate na Lily compulsoriamente, né? Ele começa com aquele, bateu nela, né? E aí ele pede desculpas a primeira vez, ele fala que vai conseguir se controlar, que ele não sabe por que ele fez isso, e assim, ele não vai mais fazer. Aquele velho discurso que a gente acompanha, né, de homens agressores que batem em suas esposas, em suas cônjuges, e que muitas vezes esse de que não vai fazer mais acaba levando aí a um homicídio, né? Infelizmente, a gente tem visto muito essa questão do feminicídio
muito, muito, muito frequente. E a gente vai percebendo, né? A Lily, chega a um ponto que a relação dos dois degringola. Por quê? Porque ele bate muito nela e acontece uma outra violência. Esse livro é repleto de violência, então eu já aviso a vocês que tem muitos gatilhos. Mas o que acontece é que a violência, né, nesse livro, que ela é perpetrada nesse livro, é romantizada pelo seguinte fato. Mesmo a Lily tendo terminado ali o relacionamento que ela tinha com o Riles, né, eles têm um filho, né? Ela fica grávida e aí eles têm esse elo, eles têm essa comunicação por causa dessa criança. Só que qual é a grande questão? No final do livro, depois que a criança... Porque ele acompanha toda a finalização da gestação dela. Mas a maneira que isso é colocado no livro é como se nada tivesse acontecido. Porque ele tá ali do lado dela, ele tá ali na casa dela a todo momento, esperando 24 horas para ver se a criança vai nascer ou não. Dá ali, beija a barriga dela e tal. Eu sei que isso é algo... Eles têm um filho, então eles têm um elo. Mas a maneira que isso é colocado no livro é como se não tivesse acontecido agressão nenhuma, inclusive estupro, tá? E passam-se 11 meses depois, né, no finalzinho do livro, e ela tá indo deixar a filha dela, né, porque me parece que eles têm a guarda compartilhada, e eles são meio que amigos, sabe? E ela encontra com Atlas no final, né, e aí o Riles fica extremamente possessivo, com ciúmes, perguntando por que ela tá se comunicando com ele, e pergunta se não havia ainda a possibilidade de chance de voltas, e enfim. E ela afirma que não há chance de voltar. E ela pergunta se ele deixaria que que a filha dele voltasse para um relacionamento como o deles dois, né? O que eles dois tiveram. Mesmo assim, eu me pergunto como que, tanto nesse primeiro livro, eles romantizam esse relacionamento, e pior ainda, nesse segundo que eu trouxe essa perspectiva, porque ela não denuncia, sabe? Não foi denunciado e foi tratado assim como algo normal. Aconteceu, sabe? Pode ser que a autora não queira ter passado isso, mas a impressão que dá é essa. No final do livro É Assim Que Acaba, a gente tem ali uma pequena nota falando que a Colleen Hoover, essa foi a obra mais pessoal dela, porque ela sofreu muito com a violência doméstica, né? Perpetrada pelo pai, que batia na mãe dela, e que o pai tomou a decisão de sair de casa para não continuar fazendo isso. Eu aqui não tô querendo aqui falar a respeito da infância da autora ou da pessoalidade dela, mas sim das leituras. É que a gente precisa ler esses livros com um pensamento crítico para que a gente tenha consciência de que essas coisas não podem ser banalizadas. A violência contra a mulher não pode ser banalizada. A gente vê casos relacionados a feminicídio, a comportamentos exatamente como desses dois livros, né? Esse do Lado Feio do Amor, essa violência, ela é mais velada, né? Mas ainda assim eu vejo assim uma banalidade muito grande. Muita gente fala assim, mas as pessoas julgam demais a Colleen, as pessoas julgam demais, mas na verdade essa é a grande realidade das mulheres. Mas a gente não pode normalizar essas realidades porque a gente não conhece a subjetividade das mulheres, de todas as mulheres que passam por esse tipo de relacionamento. A gente não sabe se essa mulher está em vulnerabilidade social, né? E quando a gente fala da romantização desse tipo de conteúdo, a gente está, muitas vezes, fechando os olhos para situações que muitas vezes podem estar na nossa cara. A gente está revalidando aquele ditado, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, sabe? A gente revalida esse tipo de frase, sabe? Que ecoa e só revalida esses discursos extremamente machistas que
acabam isolando a mulher que sofre esse tipo de violência. Então, é isso que nós não podemos, de forma nenhuma, banalizar. Que é exatamente o que eu na minha percepção, vejo nessas duas leituras. Eu não posso dizer que todos os livros dela têm essa marca, mas nesses dois eu encontro essa linearidade no desenvolvimento, nos discursos, na construção das narrativas que ela traz. Então, assim, são essas as minhas considerações a respeito dessas leituras, né? E como eu disse, né, a princípio, né, a gente precisa ter essa noção, quando a gente lê, de pensar criticamente sobre os livros. Mais uma vez, eu repito, é impressionante o poder transformador que a leitura ela tem de nos proporcionar essas reflexões, de fazer com que a gente construa pensamentos reflexivos a respeito de muitas questões da vida, questões sociais, questões que permeiam, muitas vezes, o nosso cotidiano, a nossa sociedade. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. E eu indico essas duas leituras, sim, mas para serem lidas de maneira reflexiva, e não como algo que é normal, não como algo que deve ser normalizado, romantizado. É isso, leitores. Até a próxima resenha.